escape damage is the medulla oblongata. It is impossible for a decerebrated individual to experience memory, dreams, or thought. Johnny Got His Gun, de 1971, em português, Johnny Vai à Guerra. Além de ser um dos lemas para a campanha de guerra dos Estados Unidos, é um filme que alerta sobre os danos de conflitos armados à sociedade e, sobretudo, acerca dos limites da vida quando nada mais resta a não ser a mente. Veja porque esse filme foi premiado no Festival de Cannes de 1971 e como ele alerta sobre a romantização do campo de batalha e sobre o patriotismo. Cine Semiótica Review sobre uma nova ótica. Johnny Got His Gun é um filme escrito e dirigido por Dalton Trumbo, baseado em seu próprio romance homônimo no final dos anos 1930, com contribuição no roteiro de Luis Buñuel, premiado no Festival de Cannes de 1971. O filme narra o restante da vida de um soldado, Joe Bonan, tragicamente ferido em campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. O tema desse filme, inclusive, foi aproveitado pela banda Metallica como eixo da canção One do álbum And Justice for All. O ferimento de Joe nada tem de comum. Ao se ver cercado em uma trincheira, Joe sofre um ataque de um morteiro, granada atirada à distância por arma específica. Ao ficar em posição fetal para se defender do ataque, a granada que o atinge tira dele todas as formas de movimento, braços e pernas, e também 4 dos seus sentidos, perde olhos, nariz, boca e audição, deixando praticamente seu tronco e cérebro intactos. A aflição provocada pelo filme, assim, está na condição que lhe resta apenas o sentido do tato e a sua mente em pleno funcionamento durante sua internação. Seu corpo fica coberto por um lençol branco o filme todo. O filme não mostra nenhum tipo de violência gráfica. Cabe ao espectador, portanto, colocar-se no lugar de Joe e entender como alguém pode viver com apenas um sentido, o tátil, e com apenas a mente, sem inicialmente poder sequer se comunicar. Mais do que algo visceral, é um filme sugestivo, no sentido de procurarmos sentido para o que Joe sente. Por isso, a narrativa constrói-se da relação entre os momentos de transformação narrativa. Primeiro o eixo, em que ele fica internado praticamente escondido em uma sala reservada para ele, com médico e enfermeiras, mas distante dos holofotes da campanha de guerra estadunidense. Segundo eixo, por meio de suas lembranças da família, quando criança, e de sua namorada quando jovem, pois há memórias marcantes de sua vida com a namorada, com a família dela e com a decisão de seu alistamento como soldado. Terceiro eixo, no qual ele debate com o signo do Criador cristão, Jesus, como seria possível ele ficar tanto tempo naquela condição sem ter sequer o direito de morrer. Neste mesmo eixo, ele também sonha com signos que remetem à sua condição como uma aberração de circo, aparentemente o único valor que ele teria no momento, ser mostrada para a sociedade a sua condição, mesmo que isso seja humilhante. Os signos que produzem os sentidos do corpo e da alma são debatidos no terceiro segmento, momento em que Donald Sutherland interpreta esse criador, que dialoga também com outros soldados, como uma espécie de sonho, para que a mente de Joe suporte seu estado deplorável. O tema da aberração circense contrasta com o diálogo cristão, pois este é algo divino, signo da alma, enquanto a sua deformação exposta em um circo representa o profano, signo do corpo. No segundo eixo narrativo, Joe lembra de sua infância e de sua juventude, atuação que deu foco a Timothy Bottoms, como Joe. Em resumo, após meses em uma cama de hospital, coberto por lençóis brancos, em um quarto escondido da opinião pública, Joe vê uma alternativa para sua comunicação. Como o código Morse se baseia em ritmos, conforme sons ou luzes breves e longos, Joe passa a fazer uso do código Morse por meio de sua cabeça, menear de cabeça, que ao produzir movimentos mais longos ou curtos, faz com que um soldado especialista ouça o seu apelo. Johnny Got His Gun é um filme que choca pela dramaticidade, com doses de terror psicológico, não pelas técnicas de filmagem, mas em direção ao terror que o espectador projeta em si ao se colocar simbolicamente na pele de Joe. Uma produção inesquecível e polêmica que alerta para os perigos da romantização do campo de batalha. Cine Semiótica Review sobre uma nova ótica. Help me, Mother. I'm having a nightmare and I can't wake up. Wouldn't you say, Captain, that it's worth a year of any doctor's life to observe a case like this?